Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior que nós falamos sobre o fascismo. No vídeo anterior eu busco trazer alguns pontos doutrinários contidos no Manifesto Fascista que foi projeto de governo de Benito Mussolini. Agora, neste vídeo, eu farei uma reflexão da introdução do livro do professor de filosofia da faculdade de Yale, chamado Jason Stanley. Todo livro tem uma introdução. A introdução é para leitores apressados, aqueles que não têm tempo de esmiuçar a obra completa. Então, na introdução, a gente tem uma noção e tem um fio condutor do que qualquer autor vai colocar em seu livro. Então, não é uma resenha do livro, é uma reflexão que eu farei a partir da introdução, levando em conta que a introdução comporta os temas que Stanley vai trabalhar em seu livro. Então, não ficarei falando de detalhes. Vou falar de elementos importantes que Stanley, professor de filosofia, vai falar sobre como funciona o fascismo de acordo com o que ele pensa. Agora, quando você lê Stanley, você começa a entender por que a militância de esquerda, maioria dos professores universitários, a mídia em geral vão chamar os apoiadores de Bolsonaro, os conservadores, os defensores de Trump, como fascistas. Por que eles te chamam de fascista? Então, diferentemente do meu vídeo, Stanley não vai pegar pontos do manifesto fascista. Ele vai falar o seguinte, que nos últimos tempos houve uma ascensão de uma espécie de ultradireita inspirada em ideais ultranacionalistas. E ele considera esses governos que utilizaram-se da propaganda, que se utilizaram em dividir o povo entre nós e eles, e reúne as atenções, os poderes na figura de um autoritário. Ponto. Ele vai chamar isso de fascismo. Eu, particularmente, não usaria esse método. Eu faria o seguinte, eu pegaria o Manifesto Fascista, estudaria o governo de Mussolini, o programa de governo, o que ele praticou ali, e faria uma comparação com outros governos, se estes governos compartilhassem, se esses governos compartilham de ideais, de atitudes, de doutrinas em comum. Eu faria dessa forma. Em 1929, um cidadão americano, um aviador chamado Charles Lindbergh, ele no seu jato, no seu avião, ele faz uma viagem solitária pelo Atlântico. Charles Lindbergh, ele foi líder do movimento America First. America First significa América em primeiro lugar. Charles Lindbergh, ele escreveu um livro chamado Aviação, Geografia e Raça. Neste livro, ele faz uma reflexão sobre os perigos que os refugiados mongóis pudessem ali dissolver e prejudicar o espírito nacional americano. Eu estou falando isso a partir da discussão de Stanley. Eu mesmo não li o livro, então eu estou repetindo qual foi a visão de Stanley sobre o livro. E a visão de Stanley sobre o livro está lá no seu livro, Como Funciona o Fascismo. E
e Charles Lindbergh enaltece a raça branca. Então, qual é a posição de Stanley? Charles Lindbergh, ele foi acusado de simpatizante do nazismo, acusado. Então é uma figura um pouco misteriosa. Então foi acusado de simpatizar pelo nazismo. Ok. O que o Stanley vai fazer? Ele vai comparar esse movimento de Charles Lindbergh com a posse de Donald Trump. Donald Trump, ao ser empossado, se tornou presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump repete o slogan America First. A busca por este passado mítico que Stanley acusa, característica do fascismo, faz de Donald Trump também um governo com políticas fascistas. E ele faz uma pergunta para Donald Trump, no livro, lógico. Poxa, Donald Trump, você quer colocar os Estados Unidos grande outra vez, que é o slogan do Donald Trump. Mas será que os Estados Unidos foi grande? Um país que matou índios, escravizou negros, que a parte sul dos Estados Unidos ainda é escravocrata. Ele traz problemas do passado para contradizer o que o Trump falou, que os Estados Unidos foi grande no passado. Agora, a minha visão sobre isso. Primeiro que Stanley, ele confunde as coisas. O Donald Trump, é o que me parece, ele fala nos Estados Unidos grande outra vez, não esses Estados Unidos com alianças com islâmicos, contradizendo as suas raízes nacionais, que eram raízes cristãs, liberais, republicanas, fazer dos Estados Unidos uma referência, coisa que no governo do seu anterior, Obama, não teve essa referência, com medidas, com pautas globalistas, não globalização, globalistas, pautas sociais democratas, essas coisas. Stanley também não faz uma referência que o defensor, ele é partidário do Partido Democrata, isso é bem claro na introdução. Ele não faz referência que o seu partido no passado tinha laços estreitos com o pessoal do sul dos Estados Unidos. E alguns ainda apontam com a Ku Klux Klan. Interessante. O que me parece que Stanley ele confunde, ou ele propositadamente, ele deixa essa confusão no ar. Donald Trump limitou o número dos refugiados. Alguns jornalistas aí, alguns pensadores, apontam que o Obama não foi o que parece em relação aos refugiados. Mas isso, Stanley faz uma vista muito grossa com relação a isso. Ele não busca compreender que a questão da política da imigração e imigração em si, ok? Quais são as raízes dessas imigrações que saíram do Oriente Médio, ali de muçulmanos? Tem pautas ideológicas por trás? Ele não levanta essa questão. Não estou aqui dizendo que tenha pauta ideológica, porque para eu falar isso eu tenho que ter um estudo aprofundado. Mas Stanley, ele não levanta essas questões, apenas joga peixe para o Donald Trump. Ele confunde o espírito de preservação de valores nacionais como fascista. Lembrando, quem é da ala mais da esquerda, que já leu Leonardo Boff, que já leu aquele cara lá da teoria da complexidade, lá
Edgar Morin e outros ali, aqueles mais que a Terra é uma aldeia global, um mundo sem fronteiras. Quem lê bastante Foucault, Derrida, políticas desconstrucionistas, filosofias deste gênero, vai entender a questão da nacionalidade, a questão da quebra de um sentimento mais híbrido, aquela questão do passado, do patriota, está cada vez mais sendo debatida e cada vez mais sendo representada como algo ultrapassado. Daí Stanley vai fazer, e todos os seus apoiadores que concordam vão fazer essa ligação, que o fascismo, porque entende-se que o nazismo, o fascismo enalteceram a ideologia do nacionalismo. Mas o que Stanley não faz no seu livro, e parte da grande mídia de comentaristas de jornais, desses comentaristas, eles não explicam melhor as diferenças basilares do nacionalismo para o patriotismo, né? Sentimento pátrio, pertencimento de nação, símbolos, e em que ponto isso é importante para preservar a identidade do indivíduo, e também em que ponto estes símbolos podem servir de uma ideologia. Isso não é bem trabalhado, é apenas jogado uma pecha de fascista. E o bacana de conversar e de ler esses filósofos, professores, relativistas, é que não tem conceito fixo, né? É muito legal isso. Então ele vai falar, não, o fascismo, existem fascismo de acordo com o contexto de seu próprio local. Então, se na Polônia é um fascismo, ali é um contexto diferente. Se os Estados Unidos é fascista, é um contexto diferente. Então ele, olha, realmente eu vou chamar isso de fascismo, mas o fascismo ele tem seu contexto dependente de cada local. Pode ser que em uma porcentagem bem pequena, mas, ao meu ver, as doutrinas basilares do fascismo têm que estar presentes nesses países que ele acusa, como ele vai falar da Polônia, dos Estados Unidos. Não cita o Brasil, mas eu acredito que, por uma questão talvez, não sei, ou acho que na época que ele escreveu o livro, talvez o Bolsonaro nem tinha sido eleito, mas colocaria também. E o problema é que ao colocar esses representantes políticos como fascistas, ou tendo atitudes fascistas, quer dizer também que você é fascista. Você que apoiou, você que votou no Bolsonaro, você é um cara fascista. Você que vibrou com a vitória do Trump é fascista. Você que é a favor da religião, a favor da liberdade de imprensa, da propriedade privada. Você que ama teu país e tem um espírito patriota, você também faz parte desse fascismo. O fascismo, ele é mau. Logo, justifica-se as violências cometidas em nome do bem-estar democrático, em nome do Estado democrático, do bem comum. Então, você começa a entender por que a mídia ela legaliza, ela naturaliza, basicamente, os black blocs, os antifas, porque eles estão lutando contra um mal, que é o fascismo. O Winston Churchill já dizia que na época lá da Segunda Guerra Mundial, os fascistas de hoje chamarão os outros de fascista no futuro. Então, ao invés de trazer pontos doutrinários, o senhor Stanley vai trazer alguns elementos. Esses elementos, ele vai dizer que em alguns momentos se faz necessário defendê-los, mas ele vai considerar esses elementos como elementos do fascismo, porque alguns políticos reúnem tudo isso em sua pessoa. Ele vai falar passado mítico. O que é, Stanley? Passado mítico. Passado mítico caracteriza o fascismo? Em todas as culturas, tradicionais ou não, todos os povos, independente do continente que eles estão, eles têm um passado mítico. Até na religião. Passado mítico.
Todos. Qual é o passado que não é mítico? Alguma cultura educa os seus filhos, a sua geração que está surgindo, em um passado que não seja mítico, que seja científico? Em Stanley, pense. Ele vai falar também que a propaganda. O que, cara? Propaganda. Todas as mídias, as principais mídias do mundo, estavam defendendo a Hillary Clinton. O que é isso, Stanley? Até a banda filantrópica, mercenária revestida de filantropia, aquela banda do YouTube, correu o mundo aí fazendo propaganda anti-Trump. Lady Gaga, ame o ódio a Trump. Então, como é um governo fascista que utiliza da propaganda. O governo aqui no Brasil não tem nenhuma propaganda a favor dele. Os que fazem propaganda são youtubers. Mas, nesta hora, eu vi até uma aula de um outro professor, uma professora, na verdade, de história, falando que não, realmente, atualmente existem outras formas de propaganda. Pois é, o Instagram, o Twitter, YouTube, utilizou-se. Olha, a questão da propaganda política, ela tem que ser estudada, mas não quer dizer que todo político que se utiliza exclusivamente da propaganda, ele seja um fascista. Se bem que o fascismo, o nazismo tinha um ministro da propaganda. O Getúlio Vargas tinha um departamento de imprensa e propaganda. Trump tem essa imprensa? Tem, senhor Stanley. Bolsonaro tem uma imprensa assim dele, um departamento político aparelhado. Então vamos pensar bem. Não vou falar todos porque o tempo vai estar se estendendo bastante, mas mais dois interessantes. Anti-intelectualismo. Por conta da crítica às universidades, eles assimilam que esses governos são anti-intelectuais. Olha, presume-se que a universidade deveria ser uma referência para a sociedade. Infelizmente, as universidades elas têm perdido esse status. Qual foi a última vez que você viu um debate sério contra o feminismo nas universidades? Não é que você tem que ser contra. Mas se é democrático, eu tenho que deixar acontecer. Quantas palestras, quantas estudiosas que estudam políticas de direita tiveram amplo espaço nas universidades? Visite os DCEs das universidades. Pegue as pichações, as gravuras na parede. Quantas frases de ordem são de origem cristãs, conservadoras? Então, é impressionante isso. Anti-intelectualismo, Sr. Stanley. Aqui no Brasil mesmo, uns 10 anos atrás, ninguém conhecia Eric Wangler, Roger Scruton. Ninguém sabia quem era Mark Oakeshott. Ninguém sabia quem era João Coutinho. Ninguém sabia. Então, grande parte dos intelectuais que não são de esquerda, eles não têm espaço aqui no Brasil, nas editoras e também nas bibliotecas universitárias, bibliotecas públicas. Convido a você fazer esse teste. Vai nos sites das universidades e buscam autores de esquerda e autores que não são de esquerda. É muito pouco. Ele vai dizer que a vitimização também é uma característica do fascismo, cara. Aí essa não vale a pena nem comentar. Aí ele fala que, olha, em alguns momentos essas políticas são importantes defender alguns princípios, mas são perigosas. Esse é o resultado de um escritor relativista. Então, o que torna perigoso, o que não torna perigoso, a grosso modo, é o seguinte: se for o Partido Democrata defendendo, é em favor da democracia. Se for o Partido Republicano, é contra a democracia. E logo no subtítulo do seu livro, ele vai falar que o fascismo é a política do nós e eles. E ele pratica o nós e eles. É dolorido, viu, pessoal?
Outras consequências, expulsão de opositores, limpeza étnica, perda da liberdade de expressão. E o que está acontecendo no Brasil? Quem estão sendo presos? Qual foi a última vez que você ligou a televisão e você viu uma rede de jornalistas, um leque de comentaristas políticos, jornalistas, especialistas de diversos segmentos políticos? Cristão, já viu um padre fazer um discurso sociológico na Globo? Epa, falei o nome que não deveria. Em outros canais. O que está acontecendo no Brasil? O que a Polícia Federal, com os donos do poder aí, estão fazendo aí com canais de jornalistas, youtubers? É impressionante. Há uns anos atrás, a Rajal Sherazade, ela fez um comentário com relação à época que prendiam bandidos em poste. E ela fez um comentário, lembram da Inquisição que ela passou? Cadê a liberdade? Né? Mas, segundo ele, é o Trump, governos similares que combatem essa liberdade de expressão. Lembrando, pessoal, que o conceito de liberdade ele é um conceito de matiz liberal. Só que nos Estados Unidos, os liberais, a esquerda americana, ela conseguiu sequestrar esse termo para ela. Então, por isso que parece ser liberal, democratas, né? Mas lembrando que foram os republicanos que aboliram a escravidão americana. Um grande abraço para você, César Augusto, História para Dentro da Cabeça.